Bom dia, gente. Então, iniciando esse encontro aberto do GCRIM, a ideia hoje é discutir a decisão do Daniel Alves da semana passada e a gente conversou com a Clarissa. Fala, a gente não é no plural majestático, aqui é o grupo na realidade, né? Para a Clarissa iniciar o debate, apresentando o caso e fazendo as primeiras considerações, porque a Clarissa defendeu a dissertação de mestrado sobre o tema. O título da dissertação foi Injustiças Epistêmicas, estudo sobre os estereótipos de gênero e raça na valoração da prova em crimes sexuais. Então, está completamente dentro do debate. E então, obrigado, Clarissa, pela disponibilidade. E Eu que agradeço o convite. ao menos o pessoal do grupo, a gente já circulou não só a decisão de segundo grau, que foi o grande debate, um dos grandes debates da semana passada, mas também a sentença de primeiro grau. Então, eu te passo a palavra, a gente inicia e depois abre para o debate. Fica à vontade, mais uma vez, obrigado. Uhum. Eu fiz slides. Deixa eu ver se Ótimo. eu consigo. Não, Eu vou te preciso colocar que. de, eu vou te colocar de host, então. Bah, eu vou ter que aceitar as É. pessoas. Ou tu me manda, então Hum. me manda o slide. Me manda por WhatsApp, pode ser? Tá, E daí eu fechou. projeto. Projeto. Projeto é quem estava acostumado com projetor, né? Revela a idade. Eu compartilho. Vou baixando aqui. Meu WhatsApp ficou na outra tela. Ei, Foi? foi. Ué, não recebi. Ah, tá. Agora sim. Só um momento. Eu vou deixar ele aberto aqui também do lado, caso Ok. eu não enxergue Estão vendo? direito. Eu consigo enxergar. Sim, dá para ver aqui. Então, beleza. Bom, pessoal, eu comecei analisando a decisão do tribunal, que foi que causou grandes debates. Assim. Estava falando com o Salo antes de começar, que quando eu comecei a ler a decisão, eu pensei, pá, vai ser uma baita decisão, porque eles já começam a decisão dando todos os critérios epistêmicos que eles vão utilizar para valorar a prova, que é uma coisa que aqui no Brasil ninguém fala. E a Espanha está muito adiantada, porque o berço da teoria da epistemologia jurídica é na Espanha, né? Então, eu achei muito interessante que eles colocaram os critérios que eles iriam usar para valorar a prova. Passa aí para mim, Saulo. Pois é, passei aqui. Não apareceu? Não, Pois é que eu acho que tu me mandou em PDF. Me manda em o arquivo no PowerPoint, porque senão eu vou ter que abrir cada tá. quadro, passar. Eu vou te mandar o link da apresentação. Vamos lá. Aí tu consegue abrir direto no Canva.
Ok, então vamos. Vai dar certo. Ok, vamos ver Tá, agora. Ah, embaixo, mais para a direita. aqui, ok? Se colocar as. Ah, dá para ver. Então, assim, gente, a ideia do Salo era apresentar as provas e focar no confronto ali de como foi avaliadas as provas em segundo grau, como foi avaliada em primeiro grau. Eu fiz uma apresentação com alguma questão teórica ali que eu vou passar mais rápido para que a gente foque aí no debate, no que vocês acharem mais interessante, me perguntando que aí, se for necessário, eu aprofundo. Mas, basicamente, os fatos são o seguinte, pelo que eu li nas decisões, tá? O Daniel Alves foi com um amigo para a boate, foi para uma área reservada lá que não era só um camarote, tinha banheiro, tinha cozinha, tinha um monte de áreas assim, ah, anexas, né? E aí a decisão, as duas decisões, elas dividem os fatos em três momentos. Bem, e trabalham com essa divisão o tempo inteiro, que seria, aí os nomes, obviamente, fui eu que dei, mas a primeira parte seria o pré-banheiro, que é onde teria acontecido o estupro. Então, tudo que aconteceu até que os dois entrassem no banheiro, a avaliação das provas do que aconteceu dentro do banheiro e a avaliação das provas que se angariou sobre o pós-banheiro. E eles trabalham como se é muito engraçado isso, eles trabalham como se as provas não fossem em conjunto, como se cada etapa pudesse ser, principalmente em segundo grau, como se as provas pudessem ser interligadas, assim, nessa fase eu confio em ti, nessa fase eu não confio em ti, aqui, sabe? É muito estranho, é como se não fosse um conjunto de fatos. Passa aí para mim, Saulo, por favor. Então, o que que a gente tem como inquestionável, assim, que são horários que eles pegaram das câmeras de segurança, que nem a defesa, nem a acusação reclamam. Esses fatos foram dados como incontroversos. O Daniel chega na boate às 2h45 com um amigo. Às 13h20, a denunciante, a prima e uma amiga são convidadas pela segunda vez para ir ao camarote e aceitam. Às 13h45, eles entram no banheiro, ou seja, né, 23 minutos depois. Isso é importante para análise posteriormente. 2 minutos depois, ela vai até o banheiro. Às 4 horas da manhã, ele sai sozinho do banheiro. Logo depois, ela sai também. E imediatamente ela chama a amiga para ir embora, a prima e a amiga, e elas se dirigem para a porta da boate. No meio do caminho, ela desaba chorando e dizendo que as frases que constam na decisão seria: ele me machucou muito, eu não queria. São essas frases que eles repetem, que eles não fazem que nem aqui no Brasil a gente tem o costume de transcrever todos os relatos. Eles pincelam aquilo que eles acham mais relevante. Então, basicamente, esse primeiro momento de relato dela para as amigas ele me machucou muito, eu não queria. E aí há uma discrepância ali na análise da sentença de segundo grau, mas como não houve discussão, acho que deve ter sido tipo um errinho material. Na sentença diz que às 4h06 o Daniel sai com pressa e na decisão de segundo grau diz que é 4h09. Mas o que acontece nesse meio do caminho? Quando a vítima está indo embora, ela sai sem se despedir do Daniel e ela começa a chorar. Isso desperta a atenção dos seguranças, dos funcionários, do proprietário, porque ela chora muito, e eles começam os procedimentos de ativar o protocolo de violência sexual que tem na Espanha, agora tem no Brasil também, apesar de que ele está só na lei lá, né? Mas tem, que seria fechar a boate, seria isolar o local, acolher a vítima, chamar a polícia, enfim.
E aí, quando Daniel, eles não dizem com essas palavras, mas imediatamente quando começa a movimentação, o Daniel sai correndo com os amigos. Ele passa pelas vítimas, pela denunciante do lado, tanto que tanto a sentença quanto a decisão do tribunal são claros em dizer que ele viu a denunciante, ele não para dar tchau, ele não para conversar, ele sai com pressa. Então, esses são os horários, assim, os fatos que foram dados como provados em ambas as instâncias. Pode passar para mim. Daí, aquelas definições epistêmicas que eu mencionei, eu não vou me ater muito aos detalhes, qualquer coisa vocês me peçam para falar mais sobre, se acharem interessante. Mas, basicamente, a própria decisão do segundo grau, ela define que, em termos de valoração epistêmica, e, gente, quando eu digo epistêmica, aqui, a epistemologia jurídica, ela é uma ciência que se desenvolveu, assim, muito recentemente na Espanha, que se volta especificamente a trabalhar com a determinação dos fatos, ou seja, o que é relevante para a gente analisar os fatos, as provas produzidas e como essas provas vão ser consideradas, que peso tem que se dar, quais preponderam sobre as outras. Então, assim, a epistemologia, ela oferece um roteiro, né? Uma questão objetiva para que a valoração das provas não saia da cabeça dos juízes. Então, qual que seria esse primeiro passo epistêmico? Seria valorar individualmente as provas. Um segundo passo seria valorar essas provas no seu conjunto. E aí, o terceiro passo, eu botei um asterisco ali, porque eles não dividem, eles falam que é primeiro e segundo passo. Mas, considerando as definições da epistemologia jurídica, esse critério de suficiência, que seria o estándar, deveria estar separado, apesar de que eles meio que confundem ali e jogam tudo no saco do segundo passo. Então, passa para mim, Saulo. Tá, o que a própria decisão de segunda instância refere que tem que ser feito neste primeiro passo de valoração individual Clarissa, de. só uma questão, quando fala eles juntam a segunda e a terceira fase, está falando eles decisores, né? Isso, Juízes. em segunda instância. Ah, perfeito. Então, a decisão do tribunal define que deve ser feito nessa primeira fase de valoração individual. Precisa se adotar critérios objetivos, que seriam critérios intersubjetivamente compartilháveis, ou seja, tu tem que demonstrar e usar critérios que sirvam para qualquer situação e que possam ser controlados de forma clara, né? As pessoas que estão lendo a decisão têm que entender claramente qual é o critério que tu está adotando e tem que ser um critério racional e objetivo. Daí, então, vai identificar cada prova produzida, né? Quais são as informações, né, que tu pode buscar delas, da epistemologia eles chamam de inferências epistêmicas, né? Então, qual é o elemento de informação que cada uma dessas provas te oferece e qual é o grau de suporte que ela tem, né? E por fim, aí depois de fazer essa análise, seriam identificadas então essas informações que são provisoriamente relevantes e confiáveis. O que isso significa? Por exemplo, depoimento da vítima, né? Eles falam, olha, ela, com relação à questão do banheiro em primeiro grau, ela foi clara desde o início, ela não tem motivos para estar mentindo, ela traz informações sobre os fatos que são, neste momento, isoladamente, relevantes e confiáveis. Então, próximo passo, Saulo. O segundo passo, né, que por lógica deve ser feito depois do primeiro e não antes, durante, seria valorar esses elementos que tu já definiu, essas informações que tu já definiu como provisoriamente confiáveis, com base nas outras provas. Ou seja, a vítima diz que foi estuprada no banheiro, as amigas confirmam o relato dela,
tem perícia dizendo que ela tinha uma lesão, né? Então, é essa análise que tu faz numa segunda etapa. Primeiro, tu determina se tem informações ali relevantes e confiáveis, depois tu determina se essas informações têm suporte no conjunto e podem ser consideradas definitivamente relevantes e confiáveis, né? E essa definição, ela não pode ser baseada no que o juiz acha. Tipo, eu acho, na minha experiência, quando isso acontece, na verdade, o que significa é isso. Deve ser uma certeza objetiva. O que que as provas me dizem, não importa o que eu acho sobre ela. Eu tenho o relato da vítima, eu tenho o relato das amigas, eu tenho a prova testemunhal, a prova documental, eu tenho a prova pericial. O que que essas provas estão me dizendo? Não interessa o que eu penso sobre elas, né? É uma análise objetiva. Próximo passo, Sal. Então, definido ali análise objetiva de que provas eu tenho, quais são confiáveis e quais são amparadas pelo conjunto probatório, né? O que que tem a favor da hipótese acusatória, o que que tem a favor da hipótese defensiva, se passa para esse terceiro passo, que aí a gente já não está mais falando de fase de valoração de provas, a gente está falando de fase de decisão, né? Onde a gente vai trabalhar com regras de julgamento, né? O ônus da prova. E aí você precisa, número um padrão probatório, né? Definir o que, que é o grau de certeza, qual é o grau de demonstração que essa hipótese precisa para ser dada como provada, né? Tu tem que definir se essas informações definitivamente relevantes alcançam esse padrão, né? Com base numa certeza objetiva, de novo, não interessa o que parece ou não para o juiz, é o que as provas dizem que aconteceu, o que, que as provas estão dizendo que mais possivelmente aconteceu, né? E nesse julgamento, eles também partem da presunção de inocência, né? Eu boto presunção entre aspas, porque a Matilda tem uma tese inteira falando como a gente usa esse termo errado. Mas não vem ao caso. E basicamente, assim como no Brasil, provavelmente eles não têm um critério legislativo, porque eles usam o tal do Beyond a Reasonable Doubt dos Estados Unidos, que todo mundo adota. Eu não entendo por que que amam tanto esse maldito standard que não significa nada. Afinal, o que que é uma dúvida razoável, né? Normalmente essa definição não vem. Mas eles falam com relação a isso. O que, que eu achei muito interessante, eu acho que está no próximo slide, Saulo, sobre essa questão da presunção de inocência. No Brasil, ninguém define o que, que é a tal quais são os critérios de violação da presunção de inocência. Mas nessa decisão eles foram muito claros. Eu achei incrível, porque realmente eles oferecem critérios objetivos para a gente entender até onde vai a presunção de inocência, o que que seria suficiente para isso, né? Então, o que que eles falam? Que a presunção da inocência exige que haja um confronto de hipóteses, né, com um duplo padrão de análise, obviamente, o peso, a demonstração que se exige da acusação é completamente diferente do peso que se exige do réu, por óbvio, né? Tu necessita, além desse confronto, que haja um grau suficiente de verossimilhança naquilo, né? No sentido de que tudo se encaminhe, tudo se encaixe, tudo tenha uma resposta, né? Tu precisa fazer essa definição com critérios racionais de valoração, de novo, né? Critérios epistêmicos, porque a dúvida razoável que a gente precisa superar, ela precisa ser epistêmica, ou seja, objetiva. Não importa o convencimento interno do magistrado no sentido de o que que eu, olhando essa situação, entendo que parece mais possível com base nas minhas experiências de vida. Ou seja, a dúvida razoável, ela não parte do senso comum, ela não parte das questões de crenças compartilhadas, ela parte de se as provas te dão alguma dúvida clara, justificável pelas razões, né, com base em regras da lógica,
regras da ciência e regra da experiência. Parênteses aqui, peraí, volta, Saulo. Parênteses aqui. Eu não vi eles falando sobre, mas eu acho muito importante que é uma das coisas que mais dá sustento para a objetividade da epistemologia, o que seriam cada uma dessas coisas e, principalmente, qual é o peso que cada uma delas tem frente, a garantia que dá sustento a essa informação que tu coleta, com base nas regras da lógica, ciência e experiência, qual é a finalidade, qual é a força probatória, né? Isso, sem entrar muito em méritos, é super determinante para a gente ter critérios razoáveis, lógicos e objetivos de qual prepondera sobre qual. Ou seja, eu tenho uma informação extraída de um laudo pericial que se sabe que tem um amparo da ciência, um amparo teórico, esse laudo tem que oferecer informações mais confiáveis do que, por exemplo, o depoimento de uma testemunha que acha que a denunciante está mentindo, né? Uma testemunha que acha que o réu é um excelente homem e não cometeria esse delito, né? A gente precisa elencar aí uma ordem lógica com base em diversos critérios do que prepondera. Seguindo aí. Outra coisa que eles colocaram muito claro, que eu achei interessantíssimo, que eles definem o que viola a presunção da inocência. Então, o que para eles viola a presunção da inocência? Se, depois de todo o confronto, tu tiver informações ou inferências defensivas confiáveis, foco no confiáveis, né? Tenham isso em mente, confiáveis, que não são afastadas. Ou seja, a hipótese acusatória está mais provada. Mas como é que tu justifica aquela lá, aquilo que o réu demonstrou, tu não consegue afastar, ou seja, aquilo ali ainda fica ali. Ah, mas daí não faz sentido, aquilo está provado. O que eu faço com essa informação? No momento em que tu não consegue enfraquecer, refutar todas as teses, as informações confiáveis, pessoal, confiáveis, da defesa, tu viola a presunção da inocência se tu condenar essa pessoa. Então, né, não refutou, não condena. Segunda coisa que viola a presunção para eles. Se informações confiáveis, de novo, confiáveis, e dão sustento a uma alternativa mais favorável ao réu, né, que seja provável com base nas máximas da experiência. E eu boto meu asterisco porque eu odeio essas máximas da experiência, porque elas são basicamente uma porta para o subjetivismo. O que são máximas da experiência? Né? O que define as máximas da experiência? E aí, trazendo a questão da perspectiva de gênero, as máximas da experiência são claramente construídas com base na experiência masculina. Né? E aí, trabalhando com interseccionalidade, com base na experiência masculina, heterossexual, classista, né? Então, que peso e que valor tem essas máximas de experiências? O que essas máximas retratam? Para mim, preconceitos. Basicamente, uma visão totalmente parcial. Então, assim, por exemplo, num caso, informações confiáveis que oferecem alternativas mais favoráveis até dentro do caso. Tem uma perícia que ela pode ser considerada tanto para a versão defensiva quanto para a versão acusatória, né? Então, assim, eu tenho essa informação confiável porque ela vem de uma perícia, ela serviu para sustentar a acusação, mas, putz, também dá para sustentar a versão do réu. Então, se eu não consigo derrubar aquele elemento, de novo, violação da presunção da inocência. E, de novo, informações confiáveis que sustentem informações favoráveis com base em indícios de prova, ou seja, o réu não precisa fazer prova definitiva, ele precisa apresentar indícios, informações. Então, dessas três situações, viola a presunção da inocência, então o resultado é a absolvição. Eu achei incrível esses critérios. Quando eu comecei a ler a decisão, eu falei, bah, que baita! Que baita, a gente tem que trazer isso para o Brasil. Nunca mais ninguém vai ser condenado da cabeça do juiz, absolvido da cabeça do juiz. Mas, spoiler alert, não, foi péssimo.
Então, assim, as provas apresentadas na decisão de segundo grau, esse resumo aí eu peguei da decisão de segundo grau, apesar de que muitas delas, vocês vão ver, foram esquecidas no meio do caminho. Então, assim, eles ouviram muitas testemunhas, eles ouviram a denunciante, a amiga e a prima que estavam com ela, eles ouviram dois garçons, os seguranças do estabelecimento, os responsáveis pelo estabelecimento, o proprietário do estabelecimento, todos os policiais que atenderam a denunciante, tanto dentro da delegacia quanto os que deram andamento ao procedimento, e aí as testemunhas de defesa, que eu achei ruim, e aí, né, vamos trabalhar com garantismo também. Eu achei péssimo que eles não dizem quem são as testemunhas defensivas, não dizem o que essas pessoas disseram, que pudessem avaliar ali e oferecer informações em favor do réu também, né? Porque para mim aí também foi um erro bem grande da decisão. A única coisa que eles mencionam é esposas e amigos. E é tudo que eu sei com base na análise das duas decisões, porque eu li as duas decisões. Então, aí um comentário de que eu achei frágil também, em prejuízo do réu. Várias perícias foram feitas. Teve a perícia do legista, que confirmou que a vítima tinha uma lesão no joelho, né? Fizeram o DNA, encontraram um esmegma, que eu fui pesquisar o que que era, é coisa genético que normalmente sai do pênis do homem, né? Uma perícia lofoscópica, ou seja, eles foram lá com a lanterninha no final, descobrir o que eles conseguiam de vestígios no local. Eles foram fazer perícias de impressões digitais dentro do banheiro, fizeram diversas perícias psicológicas, tanto na denunciante quanto no denunciado, e apresentaram documentos médicos da vítima. Também apresentaram os relatórios de atendimento da sobrevivente, tanto em termos de polícia e estabelecimento comercial, como também nos centros de acolhimento às vítimas, e os documentos de instrução e investigação, que eles simplesmente não mencionam o que seja, eles simplesmente dizem que foram apresentados documentos de instrução e investigação. Então, não sei dar mais detalhes para vocês. No próximo salão. Uai, Não tá andando. eu acho que é o mesmo, talvez tenha duplicado ele. Vê se não Ah, vai sim, para o próximo. desculpa. É verdade. Tá. Então, assim, já entrando, eu vou falando com vocês na mesma ordem que eu li, porque eu acho que no fim vai ser bem interessante. Para mim foi muito bom ter começado com a de segundo grau, porque ela dá uma ideia muito tosca da sentença de primeiro grau, que na verdade não é exatamente isso. Então, já dá para ver ali que eles começam não compreendendo a sentença na extensão, ou pelo não concordar com a sentença, eles já partem de uma análise enviesada. O que que eles colocam? Eles mencionam várias vezes que a vítima foi desacreditada quanto a alguns pontos e acreditadas contra outros, e que isso seria incoerente. Não tem como acreditar na metade de uma pessoa, né? Mas olhando daí a sentença em primeiro grau mesmo, eles confirmaram o tempo inteiro a credibilidade da vítima quanto ao núcleo essencial do que se estava analisando, dizendo que eventuais contradições e incongruências diziam aspecto a questões periféricas, né, e não relevantes. Eles apresentaram elementos de corroboração do que a vítima estava trazendo, ou seja, trabalharam com as demais provas que davam sustento a isso, reforçaram a inexistência de contradições relevantes, reforçaram que essa sobrevivente tinha credibilidade subjetiva, ou seja, eles não identificaram qualquer motivo para falsa imputação, qualquer intenção de falsa imputação ou interesse na falsa imputação.
E eles também identificaram uma credibilidade objetiva dessa denunciante, que seriam as corroborações periféricas e a persistência do relato. Mas acho que, eu não sei se é no próximo ou no outro que eu vou falar sobre isso. Mas, basicamente, ela manteve a mesma versão desde o primeiro momento. Segundo, para o próximo slide. Ah, tá. Daí eu dividi a análise do depoimento da vítima, como eu tinha dito, é muito engraçado isso, eles fazem a análise como se uma pessoa pudesse se dividir, enfim. Eles fazem isso. Não é na primeira etapa, no primeiro momento anterior ao banheiro. Eles dizem que os relatos dela não correspondem às imagens do estabelecimento comercial. Por quê? Porque ela diz que ela estava desconfortável com a proximidade do acusado em cima dela, que ele tocava nelas sem autorização, e por isso ela estava um pouco desconfortável. Ela confirma que foi voluntariamente ao banheiro, embora no primeiro momento, pelo que eu entendi, de novo, eles não transcreveram os depoimentos, então o que eu vou dizer aqui para vocês vai ser o que eu li ali. Eles dizem que ela referiu que foi até o banheiro, sem saber que era um banheiro, porque ela queria conversar com o réu, porque estava angustiada com aquilo e estava com medo de, se elas saíssem, eles fazerem alguma coisa. Então, isso foi o que bateu muito contra ela, porque eles disseram que não era razoável acreditar que fosse isso e que as câmeras não mostravam nenhum desconforto. Aí a Clarissa pensando, como é que uma câmera vai mostrar desconforto? Né? Com base em que percepção esses magistrados e magistradas analisaram essas câmeras e refutaram com tanta força que não houve um desconforto. Aqui desconsideram completamente a experiência das mulheres, né? Porque muitas mulheres, quando são assediadas, não têm reação, ou não percebem que estão desconfortáveis por conta disso, né? Então, assim, não é razoável que um desconforto apareça sempre claramente nas câmeras. Então, para mim, aí já é aquela coisa de que eles dizem que estão analisando objetivamente as coisas, mas na verdade eles estão analisando com base na percepção deles, que muitas vezes é Olha, situada. Siri, Hum? Alguém falou? Não, acho que abriu Hum. um áudio. Aí eles disseram que não fazia sentido, né, o motivo dela, isso em primeiro grau, tanto em segundo grau também, mas eles foram muito enfáticos que, apesar dessas incoerências, isso em primeiro grau, eventual consentimento dela de ter ido até o banheiro não tinha nenhuma relevância para a definição do que aconteceu no banheiro, porque o consentimento tem que ser dado a cada ato, inclusive quanto à forma de realização desse ato. Né? Então, o fato dela ter ido até o banheiro não significa que ela tenha consentido. Não, não se presume, de novo, uso errado da expressão, mas não se presume consentimento posterior. A conclusão da sentença era que, nesta questão pré-banheiro, o relato dela não merecia muita credibilidade. Eles não afastam a credibilidade, mas eles mencionam que está comprometida. Próximo slide, só. Aí, quanto à questão do banheiro. A sentença de primeiro grau ela é muito categórica desde o início quanto à completa confiabilidade dos relatos da denunciante, né? Apesar de que aí eu também não entendi muito bem a decisão de segundo grau aponta essa inconsistência e eu sinceramente também não entendi, porque tem um laudo pericial dizendo que encontraram o esmegma, né? Sei lá, eu acho que é sêmen ou algo semelhante a isso, na boca da vítima, mas a sentença entendeu que não estava comprovado tanto que houve o sexo oral, nem que houve voluntariedade. Ou seja, eles disseram, não sabemos o que aconteceu. E eles são claros em dizer, não sabemos o que aconteceu. Eles não dizem não ocorreu. E eles também não dizem a vítima mentiu, o réu mentiu. Ele simplesmente diz, não temos elementos suficientes para afirmar. Quanto à penetração vaginal, eles decidiram que estava comprovada
E eles deram justificativas bem interessantes para isso. Porque uma coisa que a decisão do tribunal bate muito na tecla é que a penetração vaginal só está sustentada pelo relato da denunciante. Mas não é verdade. E a sentença de primeiro grau, ela oferece uma análise bem mais objetiva quanto a isso. Ela refere que há lesões no joelho que corroboram o que a vítima falou. E aí ela faz uma análise, apesar de ser uma análise, de novo, com base num senso comum, numa máxima da experiência, numa compreensão pessoal, que deve ser valorada, mas com ressalvas, né? Serve de apoio, mas não algo que possa ser determinante, que um sexo consentido não deveria envolver lesões naquelas proporções. Ela estava com roxos no joelho e raspado, assim, com um pouco de sangue. Assim, sexo consensual não deveria envolver esse tipo de lesão. O que a denunciante fala? Que eles foram para o banheiro e que uma hora ela se assustou porque ele tocou ela no chão para penetrar, ela machucou o joelho e ela ficou sem reação, até porque ele era mais forte, e acabou acontecendo. E aí os magistrados entenderam que isso era coerente, inclusive estaria reforçados por essas lesões. Aí a defesa vem e diz: ah, mas essa lesão foi porque ela ficou muito tempo de joelho fazendo sexo oral, porque a versão da defesa é que ela fez sexo oral enquanto o Daniel estava sentado no vaso. Aí vem um perito e diz: não é consistente com esse tipo de lesão. A lesão que ela apresenta, principalmente por ser num joelho só, envolve muito possivelmente traumatismo. E aí, uma questão que eles batem muito na tecla, e eu entendo que neste caso específico seja um indicativo, mas que me causa muita angústia, é tu usar a reação da vítima após os fatos para tirar conclusões. Por quê? Porque as vítimas não reagem todas da mesma maneira. Cada mulher reage de um jeito, tem muitas pesquisas e estudos dizendo que o normal de uma mulher é sentir vergonha, sentir culpa, nada dizer e não fazer nada, né? Então, eu sempre recebo, assim, com ressalva esse tipo de conclusão que se extrai de comportamentos posteriores. Mas, neste caso, ficou realmente, assim, não é comprovado, bate com as máximas das experiências e com as tais das compreensões pessoais do que sempre, ordinariamente acontece, blá, blá, blá. Porque ela imediatamente sai do banheiro sozinha, né? O réu já tinha saído, ela vai embora, não cumprimenta o réu, desaba a chorar e acidentalmente a câmera de um dos policiais que vem atender ela depois ligou. Então eles têm gravada a reação dela. E ela tá chorando, desesperada, dizendo: ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Eu entrei naquele banheiro porque eu quis. Eu não vou denunciar, eu não quero que saibam o meu nome, eu não quero exposição. Ela não sabia quem ele era, mas sabia que ele era famoso, porque ele falou ali, tipo, várias vezes: ah, tu sabe quem eu sou, tu sabe quem eu sou e tal. E aí dá para ver direitinho, tanto os policiais, quanto os funcionários, quanto a prima e a amiga, dizendo: tu tem que denunciar, isso é muito sério e tudo mais. Então, o que que eles consideraram? Que essa reação inicial, por ser tão rápida, em pouquíssimos minutos, não teria tempo dela formular, sabe, enfim, uma falsa imputação, sabe, e fingir essa situação, porque um dos argumentos da defesa é que as vítimas, que todo mundo sabe quais são os sintomas de violência sexual e tudo mais, a reação esperada, então ela podia ter fingido. Então acabou que essa reação posterior aí veio em favor dela. Também o primeiro grau entendeu que a reação do réu de sair correndo, ignorar ela e demonstrar que queria sair logo de lá, quando começou o zum, zum, zum lá de atendimento, demonstraria que ele sabia que tinha feito coisa errada. Porque senão não teria por que ele não dar tchau, sair correndo e não parar para ver o que, que a pessoa com quem ele supostamente acabar, tipo assim, tinha acabado de desfrutar um momento, porque ele insiste nisso, que ambos desfrutaram muito, não parar para ver porque que a pessoa estava ali se debulhando em lágrimas. Mas, de novo,
conclusões com base em máximas da experiência, né? Podem ser consideradas, mas com um grau muito menor do que todas as outras coisas objetivamente valoráveis. Próximo, Sala. E aí, a análise do tribunal feita com base nessa sentença. Eles entenderam, logo de cara eles falam, eles destroem a sentença, eles falam que a sentença apresenta muitas lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições na análise da prova. Eles batem muito na tecla de que os juízes, os magistrados de primeiro grau, foram muito subjetivos e valoraram todas as provas com base num convencimento pessoal, na compreensão deles sobre o que aconteceu ali, né? Então, o tribunal entendeu quanto relatos da vítima pré-banheiro, né? Que não correspondia com a realidade de forma nenhuma, eles usam expressões bem fortes, assim, sabe? De não há qualquer possibilidade de correspondência, sabe? Com as imagens, eles afastam completamente a história de que haveria ali um desconforto, que ele teve algumas condutas inadequadas, né? E que ali comprometeu severamente a credibilidade dela. E aí, a partir daí, o negócio descamba. Daí é um Deus nos acuda, é uma tristeza. Porque o que eles dizem? Que essas incongruências vão, a partir dali, exigir, então, o máximo rigor na análise dos depoimentos dela. E aí acontece o que acontece em todas as sentenças envolvendo delito sexual, que eles vão passar a escrutinar essa mulher e pegar cada vírgula que ela fala para usar de, aí, ó, tá mentindo, né? Então, nesse momento, quando eles dizem isso, ela não é confiável, eles assumem, e aí a gente vê claramente o estereótipo da mulher suspeita, né? De que as mulheres são recebidas com presunção de mentira, então elas entram já no processo tendo que provar que elas não estão mentindo. E aí entra também o que a Daniela Colores, é uma pesquisadora que trabalhou também com análise de decisões em caso de estupro, que ela chama de perversidade, que é essa questão de tu exigir da vítima absoluta coerência em tudo, lembrar de cada detalhe na ordem certa, porque senão qualquer modificação é tida como indício de mentira. Qual que é o problema? Tem muitos estudos, principalmente da Einstein, aqui no Brasil, sobre psicologia do testemunho. E esses estudos são muito claros no sentido de que experiências traumáticas são fragmentadas e elas vão sendo, a compreensão da vítima muda com o tempo, ou seja, na medida em que o tempo passa, tu vai percebendo algumas coisas, compreendendo algumas coisas, tu vai esquecendo outras, tu vai lembrando de algumas, e que é impossível tu acessar essas memórias da mesma forma. E essa mulher, ela foi ouvida no dia dos fatos, que, se não me engano, foi em dezembro de 2022, ela foi ouvida na instrução em 23, e mais de um ano depois de uma exposição bizarra, tem comprovação nos autos que ela ficou com TET, que é transtorno de estresse pós-traumático. Então, é evidente que essa mulher não vai conseguir acessar essas memórias da mesma forma. Então, tu exigir esse máximo rigor é uma compreensão que vai completamente contrária a todos os estudos que se tem a respeito de memória e testemunho. E aí eles batem na tecla que uma testemunha que não é confiável quanto a um aspecto não é confiável quanto aos outros. Então, eles descredibilizam essa mulher. Com relação ao relato da vítima no banheiro, eles batem muito na tecla de que a contradição com relação ao sexo oral, porque ela diz que não fez. As duas decisões referem, eu não fiz, ela disse que não fez. Só que tem um pedaço de uma decisão que dá a entender que ela disse que muitas coisas ela não lembra. Não sei realmente o que aconteceu, não sei o teor do depoimento dela, para ver se ela negou veementemente ou disse não lembro, mas eles batem muito nessa contradição que se ela mentiu que não fez sexo oral, e pelo que eu entendi, eles dão a entender que está demonstrado que houve, então não dá para confiar no depoimento dela também nessa fase, né? Eles batem muito que a primeiro grau não teria valorado as perícias que o réu apresentou,
que usou de crenças subjetivas, né? Eles vincularam muito o sexo oral à lesão no joelho, porque eles entenderam, e aí a sentença não fala isso, a sentença diz o contrário, daí eu também não sei qual que é, o que está certo, o que está errado, mas a sobrevivente e a sentença referem que ele tacou ela no chão para penetração, após os contatos iniciais. E a sentença a decisão do tribunal diz que não, que ele teria jogado ela no chão para o sexo oral. E aí a conclusão deles é, se não houve sexo oral, não tem como acreditar que aconteceu essa violência. E aí eles, mais uma vez, interpretam errado a sentença, porque a sentença diz claramente, eu não consigo definir se houve sexo oral ou não. Com base nisso, eu não posso dizer que houve aquela violência, só que eles citam qual é a violência que eles não entendem comprovada, que são os puxões de cabelo que ele teria feito antes e chamado ela de putinha. Só que eles dizem claramente que a violência da lesão do joelho foi comprovada e que está relacionada à penetração. Então, aí o tribunal já começa a fazer uma confusão. Eles insistem nas crenças subjetivas, né, que eles entendem que os magistrados de primeiro grau tiveram. Disseram que eles buscaram justificativas para as inconsistências no relato da vítima, o que não é possível, e que eles focaram a análise exclusiva na penetração. O que, para mim, não faz sentido nenhum eles terem dito isso, porque, afinal de contas, a penetração é o que, né, configurou ali o estudo. E eles dizem claramente que a vítima faltou com a verdade e que o depoimento dela é a única coisa que poderia comprovar essa penetração não consentida. E referem claramente erro de método da sentença de primeiro grau na valoração das provas, porque não teria confrontado todos os elementos a ponto de justificar que a versão do Daniel não estava provada, ou pelo menos provada o suficiente para impedir a condenação. Passa para mim, Saulo. Aí, assim, sobre as provas que eles enfrentam, eles dizem que as testemunhas não são confiáveis, que a amiga e a prima mentiram também quanto à questão do primeiro momento do desconforto, porque as duas referem que realmente ele estava muito pegajoso, que ele estava tocando nelas e elas não gostavam, que aquilo estava desagradável. Eles falaram que a câmera corporal do policial que ligou acidentalmente não serve para nada, não oferece qualquer tipo de corroboração, e aí eu não posso discordar deles considerando aquela questão que eu já trouxe de é difícil valorar comportamentos posteriores da vítima, comportamentos de pessoas em geral, de forma objetiva, né? Porque sempre vai partir de uma análise subjetiva de quem está ali julgando. Então, assim, não achei tão horrível, achei adequado, né? Mas eles disseram que não corrobora de forma nenhuma. E quanto às imagens, daí eles foram coerentes nesse sentido, disseram que o comportamento do réu também não corroboraria, né? Que não poderia ser valorado. E que os funcionários também, os depoimentos dos funcionários não corroborariam o depoimento dela, da polícia também não, dos proprietários, do proprietário também não. Ou seja, eles disseram que nada do que foi produzido servia para corroborar essa versão da vítima, que tudo ficava com base no relato dela, que não era confiável. Próximo, só. Laudos médicos disseram que não eram definitivos. Laudo psicológico também entenderam que não era definitivo, disseram que a persistência dela de manter os critérios, o relato não era suficiente, ou seja, não servia também, e que as versões do réu não eram determinantes. E aqui, para mim, foi assim, a parte mais incrível da decisão. Porque, assim, a incongruência da vítima, né, que é inclusive questionável, porque, como eu disse, eles estão analisando por uma câmera de segurança um possível desconforto sem considerar como funciona a realidade de uma mulher que está sendo assediada, né? E aí ali acabou com tudo. Mas daí eles disseram que as 5 versões que o Daniel apresentou ao longo do tempo, e 4 delas foram oficiais,
eram justificadas porque ele não queria que a esposa dele sofresse com toda a acusação. Então, ele queria preservar a esposa do que tinha acontecido. Ou seja, eu até anotei todas as versões dele, agora não vou achar. Mas, basicamente, no início, a primeira, para um jornal, não conheço a vítima. A segunda é, eu realmente cruzei com ela no banheiro, mas nada aconteceu. A terceira, eu fui até o banheiro, ela fez sexo oral. A quarta, a gente fez sexo, mas foi consentido. E a última foi, eu estava muito bêbado, não lembro. Ou seja, essas 5 versões, sendo 4 delas oficiais, não descredibilizam a negativa do réu. Mas a inconsistência verificada com base numa análise pessoal dele sobre as câmeras, e apenas sobre isso, descredibiliza totalmente a vítima. Então aí tu já vê que a falta de objetividade que eles disseram da primeiro grau está muito evidente aí. Próximo. Vamos. E aí a análise da sentença que eu li depois, eu juro que quando eu li essa decisão deles, eu pensei assim, bah, que merda, talvez tenha sido uma condenação ruim mesmo, né, sem provas e tal. Mas daí eu fui ler a decisão e nada a ver. O que eles falaram para dar valor ao depoimento da vítima? Que desde o início ela foi muito clara quanto ao núcleo essencial, que eventuais contradições eram questões periféricas que não comprometeriam a comprovação de que houve violência sexual. Eles disseram que ela preenchia os critérios de credibilidade subjetiva. E aqui é muito interessante. Eu não sei se é o próximo, se eu botei. Talvez. Ah, não, acho que eu não botei. Eles trazem na sentença de primeiro grau, que o segundo grau não traz, e eu achei sensacional, o passo a passo de como valorar um depoimento testemunhal, né? O que que tem que dizer, o que que tu tem que verificar e como esses critérios eles precisam ser analisados em conjunto, não sendo necessariamente, eles não devendo estar presentes todos eles, mas assim, o preenchimento de cada um desses critérios vai te dando subsídio para tu determinar o valor desse depoimento. O primeiro deles é tu verificar a credibilidade subjetiva, ou seja, a ausência de incredibilidade, que é aquela questão que eles falaram. Não tinha motivo para falsa incriminação, não tinha nenhum interesse dela financeiro, inclusive eles referem que ela desde o início negou a indenização que o Daniel depositou no processo. Eita. Voltou? E voltou. Ah, que eu estava tentando fazer uma imagem da tela. E que a reação dela posterior evidencia que ela não tinha nenhum interesse em incriminar ele falsamente, porque ela desde o início foi muito resistente a denunciar. Então, eles disseram que sim, ela preenche critérios de credibilidade subjetiva, porque não tem qualquer razão que nos leve a crer que ela teria motivos para mentir, né? O que é excelente e deveria ser o ponto de partida de qualquer análise de depoimento, né? Afinal de contas, em todos os outros crimes, ninguém recebe uma vítima de roubo achando que ela está mentindo, fazendo ela provar. Bem pelo contrário, ela falou, às vezes a condenação vai com base só no depoimento dela, no reconhecimento que ela fez, enfim. Eles disseram que ela preenche os critérios de credibilidade objetiva, ou seja, que o relato dela tem verossimilhança, encontra apoio suplementar, né? Se ele é um relato razoável, ele tem congruência, tem coerência. E o terceiro requisito que seria a persistência, ou seja, manutenção da versão dela ao longo do tempo com relação a questões essenciais, a concretude, ou seja, a capacidade dela fornecer detalhes, né? Ainda que não detalhes absolutos, mas assim, explicar o que aconteceu ali, a ausência de contradições e a coerência lógica. Eles disseram que ela preenchia todos esses requisitos, e então o relato dela merecia credibilidade. Passa para mim aí, Sala, por favor. Eu trouxe essa frase porque eu achei muito boa, assim, principalmente pensando no contexto brasileiro que a gente não vê.
Isso, né? E é uma forma muito clara de tu enfrentar estereótipos, principalmente dessa mulher suspeita, que é o valor probatório atribuído ao depoimento não deve se basear apenas na credibilidade subjetiva da testemunha, ou seja, tu não deve buscar a credibilidade só com base em achar que ela está mentindo ou não, né? A credibilidade deve se dar na confiabilidade da informação, ou seja, se a informação que essa pessoa está dando é confiável, e não se ela é confiável, se ela tem motivos ou não para mentir, né? Do ponto de vista epistêmico, é mais adequado, diante de exigências cognitivas derivadas do princípio da presunção da inocência, focar na confiabilidade da informação transmitida em vez da credibilidade pessoal do depoente. A confiabilidade está relacionada às condições fáticas que tornam provável o que foi narrado, enquanto a credibilidade diz respeito à honestidade subjetiva, mais vulnerável a preconceitos culturais e intuições pessoais. A confiabilidade exige maior fundamentação por parte do juiz que lhe atribui valor probatório. Eu achei incrível. Incrível, porque está muito claro, assim, não importa estereótipo, não importa se tu acha essa pessoa confiável ou não. O que que essa pessoa está te dando de informações e se essas informações são confiáveis. Não quero saber o que que tu acha, se ela está mentindo ou não. Eu quero saber o que que ela está te dando de informações e quais são os amparos que essa informação recebe. Se aplicassem isso aí, olha, 90% dos processos não teriam mais estereótipo. Passa para mim, Sal. Aí, assim, a sentença faz um negócio muito legal, que é a decisão de segundo grau não passa nem perto, que ela apresenta todas, ela analisa todas as provas e diz o que oferece contribuição. Então, assim, eles analisam os horários e dizem que oferece respaldo para a vítima pelo pouco tempo que demorou ali de entre tudo acontecer, né? Ele trabalha com a forma como o réu saiu, né? Como ela reagiu. Ele trabalha, a decisão trabalha com um relato de cada uma das testemunhas de acusação, e aí, de novo, ponto que ninguém trouxe relatos das testemunhas de defesa, então, ponto fraco da decisão aí. Trabalha com a ideia das câmeras, que também confirmam, eles fazem um relato bem detalhado eu anotei aqui, do que eles viram nas câmeras, por mais que eles digam que não tenham visto desconforto, eles falam que em menos de 4 minutos que elas chegaram na área reservada, ele passou a mão 4 vezes numa das amigas dela, inclusive baixando a mão pelas costas. Com 9 minutos, ele tocou os glúteos 2 vezes da denunciante, e com 10 minutos, ela começa a virar de costas para ele, por mais que ela não se afaste, ela sai né, vira de costas para que ele, enfim, e aí ele vai lá e toca os glúteos dela de novo, né? Quanto à lesão, a defesa apresentou um parecer, né? Não dá para dizer que foi um laudo, porque ele não analisou, ela não avaliou, é uma opinião de uma perita médica sobre o laudo do legista. O legista diz claramente aquele tipo de lesão, naquele momento, primeiro, a lesão foi produzida ali, naquele momento, não era uma lesão anterior. E dois, que essa lesão era típica de trauma. Três, que o fato de ser uma lesão em um joelho só demonstra que não era de contato por muito tempo com o chão, como a defesa falou, porque aí seriam muito possivelmente nos dois joelhos, e falou que para que o tempo dela ficar de joelho no chão para gerar uma lesão daquela gravidade, ela teria que ter ficado muito tempo lá. E aí os magistrados de primeiro grau falam, ela ficou 13 minutos no banheiro, isso não é tempo suficiente. Né? Então, assim, eles analisaram as perícias, as conclusões do perito do réu, e eles ponderaram que a possibilidade maior era do que o perito do juízo tinha dito. Tanto que eles oportunizaram o perito se manifestar, e ele disse claramente: eu não posso afirmar, mas, medicamente falando, a chance dessa lesão ter sido produzida da forma como que a defesa falou é muito, muito baixa,
e a maior probabilidade é que tenha sido do jeito que eu falei, e que confirmaria o relato da vítima de que foi empurrada para o chão e bateu o joelho. Eles relatam os depoimentos das testemunhas que confirmam o que ela disse, a câmera do policial que abriu acidentalmente. Eles referem que a prova da lesão naquele contexto demonstra a violência, porque, de novo, atos sexuais consentidos em que ambos desfrutam não envolveriam lesões. E eles batem muito na tecla das avaliações psicológicas dos documentos médicos, que demonstram que a vítima desenvolveu TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que ao tempo da audiência, que aconteceu mais de um ano depois dos fatos, ela ainda estava em licença médica para tratamento psicológico, e a defesa diz, mas não dá para saber se isso tudo foi por conta do fato. Mas a perícia, a sentença diz que a perícia diz que sim, que é uma reação àquele trauma, embora eles não possam determinar qual é a extensão do dano psicológico que decorreu exclusivamente do trauma e o que veio da função posterior, né, de exposição. Pode passar. Uma das grandes teses da defesa foi que as impressões digitais confirmariam a versão do réu, porque teria só uma marca de dedos no vaso, como ela falou, enfim. Só que os peritos que fizeram essa perícia disseram claramente que ela não foi possível concluir qual foi a dinâmica dos fatos por conta disso. Então, eles falam basicamente isso, que os peritos analisaram a prova e disseram não é conclusiva, e que a alegação da defesa seria uma conclusão meramente baseada em uma possibilidade feita pela advogada. Então, que essa hipótese estava descartada. E aí essa decisão enfrentou, assim, eu batia palminhas quando eu lia, ela enfrentou muito os mitos do estupro, porque a defesa bateu na tecla de que não tinha lesões vaginais. E a sentença trouxe uma série de estudos dizendo que, na maioria dos casos, não há lesões vaginais. E também enfrentou que eles disseram, eles juntaram um parecer psicológico dele dizendo que ele não tinha perfil de agressor. Só que eles disseram, não existe um perfil de agressor. É muito raro que haja uma pessoa com critérios psicopatológicos de agressão. A maioria dos agressores são pessoas normais. Então, isso não servia de impedimento de que ele tivesse praticado. Mais um, Saulo. Juro que estou acabando, gente. Minhas ponderações, tá? Todas as informações de segundo grau foram usadas para descredibilizar a vítima, e unicamente isso. Então, eles pularam a parte de confrontar, de definir se ela era deveria receber credibilidade com o confronto com as demais provas, e aí decidir se era suficiente. Eles partiram direto para acabar com ela. Eles tiveram muitas conclusões situadas, do tipo, com base nas experiências pessoais deles, o que foi complicado. A sentença de primeiro grau, ela trabalha muito mais com elementos objetivos, né, perícias, laudos, enfim. Ali eles basicamente ficavam batendo na tecla de que ela não merecia credibilidade, o que ela dizia não tinha razoabilidade. Eles deram, e aí falando de novo, inferências epistêmicas, força das inferências, eles deram infinitamente mais força para uma informação, uma inferência sem embasamento empírico, que é a questão do estereótipo, né, de que ela estava mentindo, que ela estava mentindo, que ela estava mentindo. E a Janaína Matida, ela fala muito que isso é uma inferência não confiável, porque ela é com base discriminatória, né, e ela não tem amparo empírico. As pesquisas todas demonstram que a taxa de falsa notificação é baixíssima, né, e que justamente é um crime que ninguém quer denunciar porque sabem das consequências. E eles não deram valor para inferências muito mais confiáveis, inclusive com embasamento da ciência, né, os laudos. Eles atribuíram desigual peso às informações, né, visivelmente na forma como eles valoraram
os problemas ali de incongruências da vítima e as incoerências absolutas completas do réu. Eles se basearam numa dúvida não epistêmica, ou seja, uma dúvida não objetiva. Foi o critério deles claramente foi se eu acredito ou não no que aconteceu e não o que as provas dizem que aconteceu. O último, a minha conclusão é que a decisão do tribunal não preenche os critérios de objetividade e controlabilidade. E é isso, pessoal. Desculpem a demora. Muito bom, muito bom. Parabéns, Clarissa, pela análise. Realmente bastante detalhada. Vou fazer só umas observaçõezinhas e depois a gente abre, né? Quer dizer, já abrindo, né? Eu achei a primeira questão assim que eu acho interessante do ponto de vista de decisão, e isso tem vários tribunais diferentes do Brasil, né? Inclusive a Corte Interamericana, é que é uma decisão, as duas são decisões colegiadas, né? Tem uma decisão colegiada em primeiro grau e decisão colegiada em segundo grau, né? Ou seja, quando o Tribunal de Barcelona dá a sentença, é uma sentença emitida por 3 juízes, e depois a sentença do Tribunal da Catalunha também colegiada. E são decisões colegiadas, mas decisões unas. Não é o esquema que a gente tem aqui no Brasil, o voto do fulano, o voto do cicrano, né? O que na realidade nós temos no Brasil não são decisões colegiadas, são decisões monocráticas em conjunto, né? Então, assim, porque esse tipo de decisão exige que os julgadores discutam o caso e cheguem a uma conclusão, né? Então, nesse aspecto, só para chamar a atenção, porque de vez em quando passa batido isso, né, para a gente olhar para o nosso sistema e ver como, né, tem problemas na própria estruturação, né? O voto do ministro tal é divergente do voto. Não, a decisão colegiada ela tem que ser uma decisão única, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria lembrar. A segunda, que daí me desculpa o pessoal da epistemologia da prova, é que eu acho, Clarissa, que eu tenho incomodado isso, né? Eu acho que quando vocês referem epistemologia, tem que especificar a epistemologia da prova. Da prova. Porque a epistemologia jurídica é tão antiga quanto o próprio direito, a ciência jurídica, né? Quando Jhering discute os padrões epistemológicos da dogmática jurídica, ele já está criando a epistemologia jurídica, né? Enfim, discussão Kelsen and Ehrlich é uma discussão epistemológica, né? Tanto que eu ofereci uma disciplina na UERJ, no PPG, o semestre passado, que era epistemologia das ciências criminais, né? E foi nítido, assim, que alguns alunos vieram pensando em discutir a epistemologia da prova. Eu disse, não, peraí, nós vamos discutir a estrutura científica das ciências criminais, ou seja, se corresponde ou não, né? Qual objeto, qual método, né? Então, só para... eu, como epistemólogo, né, do direito e das ciências criminais, tenho essa questão ao pessoal da epistemologia da prova. Não está errado chamar epistemologia da prova de forma alguma, né? É epistemologia, porque a epistemologia é um estudo dos critérios científicos de validação ou de uma ciência, direito, ciências criminais, ou de um determinado procedimento, métodos de valoração, de valoração e decisão sobre prova, né? Então, é epistemologia, mas só, enfim, aqui só o chato querendo colocar as coisas nas suas gavetinhas, né? E em relação às decisões, né, não dá, né, eu acho que isso a Clarissa deixou bastante claro, não dá para analisar o caso lendo só a decisão de segundo grau, né? O que foi que acabou acontecendo em grande parte pelos comentadores
no direito penal e processual penal brasileiro no semestre passado, na semana passada. Né? Porque efetivamente, se lê só a decisão de segundo grau, né, o que fica, né, a conclusão que se chega é que a sentença de primeiro grau ela é totalmente carente de sustentação, né, porque isso é impressionante, daí, né, corroborando o que a Clarissa falou, a quantidade de vezes que a decisão de segundo grau fala em inconsistência, contradições e lacunas da sentença de primeiro grau. Em relação a determinadas provas que são, desde o meu ponto de vista, conclusivas, né, e confiáveis. Né? Embora também, do ponto de vista teórico, eu acho que a decisão de segundo grau, a decisão do Tribunal da Catalunha, ela coloca as premissas corretamente. As premissas teóricas em relação aos critérios de valoração da prova, aos critérios de julgamento e aos critérios para superar o standard da presunção de inocência. Né? Então, assim, do ponto de vista, a primeira parte, né, em que funda os pilares, por isso que vai dando essa impressão que eu também tive, né? Poxa, que decisão! Que decisão. Agora, quando passa para a parte de análise da prova mesmo, ela acaba, daí sim, ela me parece que ela acusa a sentença de primeiro grau do que ela faz. Né? Sobretudo em relação, e eu quero ser bastante breve também, né? Sobretudo em relação aos dois pilares, e daí me corrija, por favor, Clarice, né? Porque certamente eu não olhei com o critério, porque tu tem uma lente que é uma lente, e por isso que a gente te convidou, porque tu tem uma lente muito sofisticada para análise, né? Mas assim, desde o meu ponto de vista, são dois pilares da sentença de segundo grau, que é a questão da existência ou não de sexo oral, né? E depois a questão das digitais, que comprovariam, né, a posição do réu e da vítima no banheiro, né? Então eles dizem, do que da luminoscopia e das digitais, o que dá aqui é para montar um mapa de que a posição que o réu era sentado, que a vítima estaria ajoelhada na frente dele e que isso comprovaria, né? Então esses são os dois pilares, né? Só que daí o que a decisão de segundo grau acaba é contraditando a própria perícia, porque a perícia diz, é inconclusivo, eu não posso, com essas digitais, né, que estão, chegar a nenhuma conclusão. O fato dessas digitais estarem ali e estão, né, não comprova uma dinâmica estanque. Isso é uma contradição que eu tô cometendo agora, né? Não comprova que houve uma cena congelada, né? Porque é dinâmico e isso, então... Agora, logicamente, a questão do sexo oral e da prova do DNA que foi encontrado, né, nos vestígios bucais em relação... isso sim, talvez seja o ponto mais forte e, desde o meu ponto de vista, talvez o único que afeta a coerência do depoimento da vítima, né? E daí sim, concluindo, porque duas coisas, eu acho que daí tanto o primeiro grau quanto o segundo grau analisam diferentemente o pré-banheiro, mas ambos concluem que, independente do que aconteceu, isso não pode ser valorado. Isso eu achei legal, assim, do ponto de vista lógico, né? Porque a sentença de primeiro grau, né, como a Clarissa mencionou agora no final, diz, olha, dá para ver pelas câmeras, ele é invasivo, né? Com relação não só a vítima, mas também a prima, né? Passa a mão, né? E a decisão de segundo grau diz, não, o que tem ali são imagens de que elas estavam interagindo, dançando, né? Felizes, até menciona em determinado momento, né? Então, assim, há uma contradição entre a interpretação das câmeras. Mas as duas dizem, bom, agora isso aqui não interessa. E realmente não interessa. Só que daí, talvez eu tenha passado, e daí eu te pergunto até, Clarice, se tu chegou a perceber isso, eu não...
eu li as duas decisões, mas não, repito, né, não tem essa lente, talvez tenha me passado, né, eu não percebi em nenhuma das decisões a questão que para mim também é relevante, que é o seguinte, né, quando a gente fala em consentimento em crimes sexuais, ele não é um consentimento inicial, é um consentimento em relação a cada etapa da dinâmica da relação. Então, mesmo havendo sexo oral consentido anteriormente, não significa um consentimento em relação ao sexo vaginal posterior. Né? É o que a gente discute muito em relação, por exemplo, a sexo anal. Né? Consentimento em relação ao sexo vaginal não significa consentimento. E quando passa, né, a um ato não consentido durante a relação inicialmente consentida, eu tenho uma situação de estupro. Né? Então eu não lembro dessa discussão ter sido feita na decisão de primeiro grau e na decisão de segundo grau. Né? Porque também é assim como a primeira, o pré-banho, independente do consentimento ou não diz nada em relação ao estupro, o fato de ter ocorrido sexo oral, né, comprovado pela prova de DNA, não implica em consentimento em relação ao sexo vaginal posterior. Né? Então, enfim, eu tenho outras observações, é muito rico, né, o conjunto das decisões, mas queria só colocar essas minhas observações preliminares e daí também já... Daí só vamos fazer o seguinte, gente, levanta a mão quem quiser falar e daí a gente segue a ordem da fila. Acho que tu vai poder seguir fazendo tuas considerações, Saulo, porque ninguém se animou. Não, eu queria te ouvir em relação a essa questão se eu me passei e não li ou se realmente não tem essa discussão. Tem essa discussão teórica, só. Como ela reflete na prática, realmente não teve. A sentença de primeiro grau até me chamou a atenção, porque eu achei muito legal, que é um negócio que ninguém fala no Brasil. Falava muito claramente sobre o que que é um consentimento válido e como ele funciona, né? Então, eles dizem claramente assim, ele não é um consentimento amplo, genérico e antecipado, né? Ele deve ser dado a cada ato, e principalmente que foi a forma que mais me chamou a atenção, assim, e aí eu fiz um raciocínio, mas não está explícito na sentença, que é o consentimento ele tem que ser dado quanto à forma, né? Porque isso, apesar deles não trazerem uma discussão, não aplicarem essa questão teórica na prática, isso valida muito o depoimento dela, porque ela fala ali, e de novo, ela fala no sentido de que estava na sentença, né? Não sei o que ela falou realmente. Mas ela fala muito claramente, ele me jogou no chão, eu fiquei assustada, eu fiquei sem reação, sabe, ele veio para cima de mim, eu fiquei sem ar, comecei a ter uma crise de pânico. Uma crise de ansiedade, eu acho que ela fala, não de pânico. E aí, para mim, faz todo sentido. Ainda que ela tenha feito sexo oral consentido, ainda que ela tenha ido àquele banheiro para ter uma maior intimidade, no momento que o cara toca ela no chão, machuca o joelho, que consentimento que tem ali, né? Então, eu acho que faltou realmente essa ligação deles com, apesar deles terem dito que, em regra, sexo com lesões não é um sexo que presume, assim, que a gente acha que é desfrutado. Eu acho que faltou essa ligação, assim, sabe? Se o consentimento diz com a forma, né, faz todo sentido o que ela está dizendo. No momento em que ele usou de violência, ela não quis mais, né? Eu acho que faltou isso. Tu tem razão, não houve essa conexão. E outra coisa que me chamou muita atenção também na decisão do tribunal foi uma tentativa assim bastante evidente, ao menos para mim, de diferenciar credibilidade de fiabilidade e de dizer, não, a gente não está dizendo que não é que a vítima não tem credibilidade. Ou seja, dentro da sua concepção, dentro da sua percepção subjetiva, né, nós não estamos dizendo que necessariamente que ela mentiu.
ou que ela tem interesse numa falsa acusação. Não usam isso, mas eu li dessa forma, né? Agora, há uma diferença entre credibilidade subjetiva e fiabilidade, e a fiabilidade é como esse depoimento se conecta no conjunto probatório. O que, do ponto de vista teórico, é ok, essa diferenciação, né? Mas no caso, me pareceu um esforço, né, para superar exatamente uma maior coerência dela em relação a todo o conjunto probatório do que, né, do que a versão ou a contraposição apresentada pela defesa. Né? Mas confesso ainda que essa questão da, da não valoração do primeiro grau em relação à prova pericial dos vestígios de DNA na boca dela, assim, me pareceu uma falha na decisão de primeiro grau, né? Que desde um ponto de vista, eles até poderiam superar, né? Mas ao não superar, deixaram uma lacuna que foi, aliás, que foi onde a defesa e a própria decisão de segundo grau, né, amplamente, né, exploraram. Porque se não tem isso, se de alguma forma a sentença de primeiro grau supera essa questão, me parece que não tem volta, né, possível e salto hermenêutico possível em segundo grau para superar a condenação. Agora, falando, eu me dei conta, uma coisa que eu bati muito na tecla no início da exposição, eu acabei esquecendo de aplicar aquela questão de o que que é a presunção de inocência, o que que viola a presunção de inocência, né? Informações confiáveis, informações confiáveis. Eu não sei, eu não consigo achar nenhuma informação confiável que sustente a versão do réu, porque a palavra dele mudou 5 vezes. As provas periciais que ele apresentou foram inconclusivas. O relato da vítima encontra uma série de elementos que sustentem. Então, basicamente, é aquilo que a gente sempre vê. O estereótipo decidiu. Eles acharam que a mulher estava mentindo e eles simplesmente desconsideraram que a versão do réu não veio sustentada em momento nenhum, né? Por nada confiável. A única questão que ele traz é a mentira, que não é confiável, né? Porque é epistêmica, não está ali sustentada por nenhuma lógica concreta, né? E outra coisa, agora, tu falou da credibilidade e confiabilidade, eu ri muito dessa parte, eu cheguei a anotar aqui, porque eles fazem todo o frufru do que é, a sentença de primeiro grau errou ao tratar confiabilidade como credibilidade, e aí eles definem credibilidade e confiabilidade. Eu cheguei a anotar os termos que eles usaram. Eles dizem que credibilidade é uma crença subjetiva associada à pessoa que presta o depoimento, e que a confiabilidade diz com o conteúdo da declaração, que corresponderia o que o fato ocorreu ou não. Ou seja, tu verifica com elementos subjetivos, que foi exatamente o que a sentença de primeiro grau fez e é exatamente o que eles não fizeram. Então, tipo assim, começa chinelhando a sentença por não fazer um negócio que fez e ainda faz o contrário, sabe? Ah, é muito triste essa decisão. Eu fiquei muito, muito chateada, porque confessou tão bem, sabe? Não, e, enfim, já só para encerrar minha participação aqui mesmo. Outra coisa que ficou assim muito evidente assim, né? Em 6 horas a prova já estava bastante consolidada. Como esse protocolo funcionou nesse caso? Foi impressionante assim lendo assim, né? Os funcionários percebem, independente da conclusão, né? Mas os funcionários percebem que ela está muito mal, abordam ela, imagino que de uma forma, né, adequada, porque, né, e a partir daí, né, a prova pericial já se, né, isola o lugar, né, leva para o hospital, né, ou seja, em 24 horas né, todo o ambiente, né, possível não deu margem para fragilizar, né, o local, a cena. Eu não sei agora quem está na frente, eu acho que é a Paula. Paula e depois, cara. Sim, pode. Bom, Ainda que não fosse, eu queria que fosse a Paula na frente mesmo. Desculpa.
Bem, eu fiquei, né, também pensando no que a Clarice falou e lendo, e, né, especialmente nessa questão aí, né, da confiabilidade, né? Porque ele apresenta quatro, cinco versões, né? E todas elas, né, uma não conecta com a outra e elas vão sendo validadas. E aí um argumento, né, de credibilizar essas versões dele é dizer, não, ele estava com medo da esposa e que, né, por trás disso, me parece a ideia de não, ele estava protegendo a família, né? Ele estava protegendo aquele núcleo que é um núcleo, né, patriarcal. Então, né, trazendo todo o protocolo funciona, tem, né, a prova pericial, de certa forma, ela acaba sendo, né, descredibilizada, e eu fico pensando qual é o elemento, então, né? E que isso não fica claro, para mim não fica claro em nenhuma das decisões. Então, qual é o elemento que seria, né, considerado confiável para essa condenação? Né? Não me parece que vai ter assim, o que faltou ali para condenar. Né? Se tem um protocolo que funcionou, eu tenho uma perícia, né, que traz vários elementos e que diz, olha, eu não tenho como dizer que a cena não foi, que foi essa ou que não foi, né? Mas eu tenho uma lesão aqui que não é compatível com uma pessoa ajoelhada por 13 minutos. Qual é então qual é o elemento né? Qual é a prova que é indiscutível para considerar um homem culpado por um crime sexual? É só essa pergunta que eu fico cada vez que eu leio, cada vez que eu escuto alguém falar, eu fico pensando, tá, o que é a prova então? Não existe, amiga. Só vai existir o dia que alguém gravar o estupro e. Ai, mentira! E Porque pode ser que daí o pode es- dizer que, né, é um fetiche, né? Como tem aquela decisão que tu Não, analisou, que era um fetiche. agora eu lembrei muito a sentença aquela do caso Lamanada, tá gravado. E os juízes disseram que ela estava aproveitando o estupro coletivo. Ai, olha. Mas era isso só. Cara, Obrigado. Clarissa, uma pergunta que, no caso, são duas, mas a primeira é que eu queria perguntar, eu não sei se foi uma desatenção minha, mas eu queria perguntar o seguinte: a questão que argumentaram de que não vislumbraram que a vítima não teria demonstrado um desconforto nas câmeras, isso foi sustentado na decisão de segundo grau ou foi na de primeiro grau? Eu não sei se foi uma desatenção minha, de segundo, né? Não, É, nas e duas. nas duas. Ah. E a minha pergunta, a segunda seria: eu vi muito na mídia o pessoal divulgando bastante um aspecto que parece chamar a atenção das pessoas, que aparentemente do segundo grau, dos quatro julgadores, três eram juízas. Na sua concepção, isso chama a atenção pela forma como a decisão foi conduzida, pelas consequências e os aspectos que levantaram sobre a interpretação do depoimento da vítima? Você acha que isso pode gerar uma reflexão interessante em cima disso? Eu tinha notado isso, eu esqueci de falar, baita pergunta. Para mim, isso chamou muita atenção se tu comparar com a composição do primeiro grau. Porque a composição do primeiro grau eram dois homens e uma mulher. E eles decidiram mais favorável. Isso para mim foi um negócio que eu vi na minha pesquisa, na minha dissertação ali. A estruturalidade das discriminações de gênero, sabe? Não é uma questão de homens. Homens são preconceituosos, a sociedade é preconceituosa. Independente de composição, esses preconceitos eles estão ali com todo mundo, né? Então chama atenção o fato de ser mulheres e é interessante pensar nessa perspectiva da estruturalidade mesmo, de como isso está arraigado, como isso está institucionalizado ali. muito bem. Gente, passamos até do nosso limite que a gente tinha definido. Só para fins de comunicado, estou falando com o Léo para a gente fazer já o próximo debate sobre a decisão da DPF das favelas, né? Talvez já para a próxima semana, mas daí a gente avisa. E Clarissa, muito obrigado. A gente está esperando agora o artigo, logicamente, do estudo de casa. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e foi excelente, excelente. Eu gravei, gente, vai ficar no
no canal do YouTube. Depois eu passo o link para a gente ver e rever essa análise da Clarissa que foi tão qualificada. Então é isso, gente. Beijos Valeu, e gente. bom fim de semana para todos Bom nós. fim. Até Tchau, mais, pessoal. gente.